Oi, gente, tudo bom? Eu sou o professor Regis, sou membro aí da comissão da OBM, sou professor de Olimpíada já há bastante tempo, né? Na verdade, eu fiz Olimpíada desde criancinha, comecei a Olimpíada quando eu estava no 6º ano, aí eu fui fazendo. Aí, eu costumo brincar que a Olimpíada, além de me proporcionar meu emprego, né, que eu dou aula de matemática. Inclusive, a minha esposa eu achei na Olimpíada de Matemática, né? Ela fez a Olimpíada de Matemática também, eu conheci na Olimpíada. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre alguns problemas olímpicos de álgebra, tá? Assim, uma das coisas que marca muito, né, é o famoso o macete, assim, o truque, como que você aborda um problema de Olimpíada. Eu acho que isso é a coisa que mais afasta os alunos de fazer a Olimpíada. Eles ficam, não, eu não tenho esse macete, eu não tenho essa criatividade e tal. Só que uma coisa que eu posso falar por experiência, assim, com vários problemas, o que pesa muito é fazer muito exercício, certo? Às vezes a gente tem um conceito de que a Olimpíada rola muito de você aprender muitas matérias diferentes. E, na verdade, eu acho que o uso criativo das coisas que você já viu faz muita diferença, certo? Então, muita coisa que a gente vai ver problemas de várias competições e assim, a matéria não é uma matéria que, sei lá, um aluno do ensino médio seria uma coisa assim impossível, improvável, até porque muitas delas caem em vestibular mesmo, né? Em vestibulares competitivos aí, né? Enem, algumas ideias aí, algumas manipulações cairiam tranquilamente no Enem, só que a gente vai ter que ver isso de uma maneira criativa. Tudo bem? Então, começar aqui com um problema aqui da OBMAP 2016, né? Em que a gente vai mexer com álgebra envolvendo umas coisas de geometria, né? Então, alguns problemas eu leio todo, né? Alguns problemas eu vou resumir no enunciado. Não sei quem já conhece esse problema. Então, você tem ali no item A, você tem um quadrilátero, né, que ele já está dividido ali com a diagonal AC. Aí ele fala que aqueles dois triângulos têm a mesma área. Ele está dizendo que existe um ponto P nessa diagonal AC, que tal que os 4 triângulos formados por P e um dos lados, os 4 triângulos têm a mesma área, né? Aí ele pede para você localizar esse ponto P e justificar. Certo? Então, a primeira coisa que a gente pode observar em relação a esses dois quadriláteros, né? Esses dois triângulos que dividem o quadrilátero, eles têm um lado em comum, o lado AC. E aí, se a gente calcular a área usando esse lado AC, a gente vai ter a mesma base. Se a gente usar o AC como base, a gente vai ter a mesma base. Então, uma coisa que a gente vai poder observar aí sobre esse quadrilátero é em relação à altura dos vértices em relação a essa base. Então, a gente tem aqui o ABCD. Que problema? Então, se a gente usar esse lado AC como base, a gente vai ter que a altura do B em relação ao AC é igual à altura do D em relação ao AC. Certo? Bom, aí, voltando àquela coisa, né? Quando você fala de área, ai meu Deus, deve usar uma forma super difícil de área que eu não aprendi, que só aquele aluno nerdzinho lembra, né? Que é aquela coisa que tem que decorar no dia da prova. Gente, a gente só vai usar a base vezes a altura. Base vezes a altura dividido por 2, né? Então, a gente vai ter o quê? Que o B, essa alturinha aqui, vamos traçar aqui de outra cor, essa alturinha aqui vai ser igual a essa alturinha aqui, sei lá, acho que aqui vai cair para fora, né? Vamos colocar aqui para fora para ficar diferente. Bom, aí como que a gente faz para dividir, porque aí, se a gente vai botar um ponto no AC, a gente vai dividir cada um desses triângulos em 2 triângulos de mesma área. Se a gente considerar essas alturinhas H que eu tracei do B e do D, a gente vai querer que o AC seja dividido em 2 pedaços de mesma base. Ou seja, a gente vai pegar o ponto médio. Então, se a gente pegar aqui o ponto médio, a gente pega aqui o ponto médio de
de AC, mais ou menos aqui, a gente vai ter que essa base é igual a essa base. Então, a altura do PCB vai ser igual a área do PCB, vai ser igual à área do PAB, porque eles têm a mesma base e a mesma altura. Isso é, na verdade, até um truque conhecido aí, né? Que quando você traça a mediana, você divide o triângulo em dois triângulos de mesma área. Certinho? Beleza? Bom, e aí, se você ligar aqui, né? Todos se a gente chamar, por exemplo, o AC, disser que o AC tem medida 2B, então os 4 triângulos vão ter área B vezes H dividido por 2. Certinho? Tudo bem? Gente, uma coisa que é legal, né, até para a gente incentivar o pessoal a participar de competições como a OBMAP, é destacar que assim, as questões, né, da OBMAP elas vão crescendo no nível gradativo. Né? Isso é muito bom para quem está começando, para sentir o crescimento. Então, você vai à questão A, aí vai no item A, depois vai para o item B, aí vai dar um dificultado. E mesmo para os alunos mais experientes, o item C costuma representar um desafio, mesmo para quem já fiz OBMAP desde criancinha, mas o item C sempre traz uma pergunta criativa e diferente, que não adianta você decorar alguma teoria, você tem que ver ali o que a questão está pedindo. Bom, vamos para a questão B, né? Por enquanto a gente só usou geometria, tá? A álgebra não apareceu ainda não, a álgebra vai aparecer mais para frente. Na B a gente vai começar a usar. Então, ó, na B, ele vai pegar um trapézio, e aí vai ter a base menor B, a base maior a altura toda do trapézio é H. Aí ele diz que o PEF e o PGH, né? O PEF está cortado, é o triângulo ali para baixo. E o PGH vão ter a mesma área. Aí ele quer que a gente represente essas áreas em função de A, B e H. Pronto, aqui ficou... Estava com medo de passar direto, mas a figura ficou bonitinha. Bom, então vamos lá. A gente agora vai pegar aqui o trapézio. Eu vou usar esse pedaço... Eu desenhei esse cara bem grande, né? Acabei ocupando muito espaço, mas vamos lá. Vamos usar esse pedaço aqui, que vai dar para todo mundo ver. Bom, pegou aqui um trapézio. Aí vai ter o lado, o de baixo é o A e o de cima é o B. Uma coisa importante, algumas vezes, né, alguns detalhes, às vezes quando a gente está lendo rápido a gente não dá muita importância, mas é importante destacar, né? Ele fala claramente que o A é maior que o B, certo? Isso é importante para, assim, é o tipo de coisa que é bom deixar destacado caso você precise usar isso, né? A gente vai ver que a gente vai precisar. Então, algumas vezes, né, principalmente os alunos que são mais distraídos, eu costumo falar, ó, se você estiver lendo, grifa as coisas mais importantes, né? Aquela coisa que você lê, que às vezes você esquece no meio da resolução. Então, esse detalhezinho aí, a gente vai ver que vai ser importante lá na frente. Aí a gente pega aqui um ponto P, de modo que essa área de cima seja igual a essa área de baixo. Bom, se a gente traçar a altura aqui bem do P para os dois, como é um trapézio, vai ficar aqui alinhado, né? Vamos dizer que a altura aqui do de baixo é x e a altura do de cima é y. Aí, a gente vai calcular a área deles usando base vezes altura sobre 2, mas a gente também vai ter uma relação do x e do y, né? O x mais o y vai dar justamente a altura toda do trapézio. Então, a gente tem que guardar essas informações. Ó. X mais y dá a própria altura. E, já que as áreas são iguais, AX sobre 2 é igual a BY sobre 2. Opa, mudei a fonte aqui do Y. Vamos voltar. Bom, aí agora, a gente não pode deixar desse jeito, por quê, né? Porque ele diz que a gente tem que deixar em função de A, B e H, né? A gente colocou o X e o Y para poder ajudar na manipulação, né? Então aqui a gente tem tipo um sisteminha, né? Não é bem um sisteminha que a gente vai achar as incógnitas,
mas a gente pode, por exemplo, isolar aqui o y em função do x e aqui na equação de baixo achar o x, certo? Então vamos fazer isso. Aqui o y vai ser h menos x. E aí se a gente jogar aqui, a gente vai ter que ax, né, se a gente cortar o 2 já, é b h menos x. E aí a gente vai poder isolar o x, né? Aqui vai ficar bh menos bx, vai ficar a mais b x igual a bh. Então o x é bh sobre a mais b. E aí a gente consegue achar a área, aqui a areazinha dos nossos triângulos, usando só o a, b e o h, né? Que agora o x foi isolado. A gente podia isolar o y também, né? Mas no caso não vai precisar, porque ó, jogando esse valor bem aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a área a área que a gente queria, ela é a, b, h sobre 2 vezes a mais b. Certinho? Tudo bem? Bom, aí vem a letra C. Assim, a letra C, uma das coisas que eu acho interessante aí da construção dessa questão e de várias outras, dá para perceber isso, é como que, assim, se tivesse só a letra C, a questão seria bem mais complicada. Não que a questão fica fácil, mas o fato de ter essa construção das letras A e B ajuda você a ter um jeito de abordar a letra C. Então, é legal de ir vendo com os alunos, né, ir construindo com eles e tal, vendo as ideias, para chegar nessa letra C aí. Bom, aí ele pede para a gente explicar por que Ana nunca consegue escolher um ponto P, de modo que os 4 triângulos, tipo aquilo que a gente fez na letra A, né, mas agora para o trapézio, de modo que os 4 triângulos tenham a mesma área, certo? Não é possível escolher o ponto P. Bom, o que a gente observou aqui na letra B é que se esses 2 triângulos tiverem a mesma área, essa tem que ser a área. Tá claro? Então, pela letra B, a gente já sabe o seguinte, olha, se eu conseguisse fazer isto, esses 2 triângulos teriam a mesma área, e essa área está aqui, ó, está definida, usando só a B e H. Tudo bem? Então, o que teria que acontecer para que aqueles 4 tivessem a mesma área? Né? O que seria uma consequência disso que a gente pudesse equacionar? A gente teria que isso aqui teria que ser 1/4 da área toda. Fez sentido? Essa expressão que a gente já conseguiu isolar ali na letra B, ela teria que ser 1/4 da área do trapézio. Já que a área do trapézio, né, o trapézio estaria dividido em 4 pedaços. Então, aqui a letra B, aqui a letra C. Então, se fosse possível, né, supondo que é possível, a gente teria que AB vezes H sobre 2 vezes A mais B, isso teria que ser igual a quanto? Teria que ser igual a 1/4 da área do trapézio. Aí aqui a gente vai usar uma outra fórmula de área, né, que é a fórmula da área do trapézio, também nada de surpreendente aí em relação a isso, não é nada, ai meu Deus, né, como assim, de onde veio isso? A gente vai fazer a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, seria A mais B vezes H dividido por 2. Só que isso é a área toda. Então, se esse cara, se todo mundo fosse dividido na mesma área, aqueles 2 teriam áreas iguais, né, que é isso aqui, que a gente viu na letra B, que seria igual a 1/4 disso aqui. Fez sentido, gente? Tudo bem? Aí a gente vai lá. Aí, gente, aqui né, eu tentei colocar na lista, eu tentei fazer uma referência a como que a gente vai misturar a álgebra. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de como que a gente está misturando álgebra com geometria. O problema de geometria virou um problema algébrico. A gente tem que tratar essa equação aí, né, com essas 3 variáveis aí, A, B e H. Uma aqui já vai embora, né?
A gente pode cancelar aqui o 2 também. Aí ficaria o quê? Essa equação seria equivalente a 4AB igual a A mais B ao quadrado. Certo? Aí se a gente abrisse isso aqui, né? Daria A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Jogando esse menos 4 para lá, ficaria A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Seria justamente o quê? Seria A menos B ao quadrado. Aí a gente volta naquele detalhe ali que eu falei na letra B, né? O A é maior que o B. Então A menos B ao quadrado não pode ser zero. Então, assim, supondo que fosse possível, chegaríamos numa equação impossível. Então, não é possível. Tudo bem? Fez sentido, gente? Tranquilo? Então, eu gosto muito dessa questão. Eu acho essa questão muito legal e eu acho muito legal a construção dela. Um desafio aí que a gente tem quando a gente está explicando algumas questões de Olimpíada de Matemática tem um pulo gigante, certo? Algumas questões tem mesmo, tem assim, você está quase no começo, depois de uma certa ideia você está quase no final. Mas tem questões que você vai construindo. Então, às vezes, um desafio para a gente, quando está explicando uma coisa de matemática, é tentar pensar em como seriam esses itens anteriores. Como seriam essas outras ideias, né? Então, aqui eu estou começando com a questão da UBMAP, porque está bem explícito como que você já tem os itens, né? Uns itens para você pensar em como seria. Mas, assim, um desafio que a gente tem é tentar construir uns passos intermediários para os alunos entenderem ali da onde surgiu aquela ideia, certo? Mas, gente, de novo, né? A Olimpíada de Matemática é muito exercício. É muito exercício, certo? Assim, o professor, assim, várias vezes me perguntam isso. Professor, eu quero ir bem na UBMAP. Como é que você sugere que eu comece a estudar? Comece a resolver as provas da UBMAP. Vai lá, pega a prova, conhece o estilo da prova, conhece o tipo de questão, né? Principalmente quando muda de nível. O aluno é no nível 1, vai para o nível 2. Começa a ver ideias do nível 2. Isso é muito importante. Vamos lá, vamos para outra questão aqui. Questãozinha 2. Bom, na questão 2, ele define uma propriedade, né, que é o número bilegal, né? Ele é bilegal quando se o n é maior do que 1 e o n quadrado é igual à soma de n inteiros positivos consecutivos. Por exemplo, o 3 ele é bilegal, porque o 9 é 2 mais 3 mais 4. Beleza? Então, ele definiu aí uma propriedade. Isso aí volta e meia acontece, né? Um número bilegal, um número arrojado, um número interessante. Tem vários nomezinhos engraçadinhos para isso. Bom, aí vem aquela coisa. Se ele perguntasse de maneira crua, assim, quais são os números bilegais? Isso seria um pulo muito grande, assim. Mas veja um jeito legal de começar, né? Verifique que o 5 é bilegal. Podia ter perguntado assim, será... diga se o 5 é bilegal. Isso já é um jeito de o aluno começar a pensar ali naquele exercício. Então, verifique que o 5 é bilegal. Um jeito direto, né, cru de você ver isso, é você simplesmente escrever, né? 25, ele é 3 mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Tranquilo, né? É um jeito direto, tá respondido, né? Verifica que é legal, é bilegal. O 5 ao quadrado ele é a soma de 5 consecutivos. Mas assim, a gente pode pensar pensando um pouquinho, de uma maneira um pouco mais geral, né? Somar 5 números consecutivos, você pode pensar assim, vou pegar o do meio para ser x, o seguinte x mais 1 anterior x menos 1, o seguinte x mais 2 anterior x menos 2. Isso torna a soma deles mais fácil de fazer, né? Porque os menos e os mais cancelam. Então, por exemplo, né? O que eu tenho como soma de 5 números consecutivos? O que eu posso chegar? A soma de 5 números consecutivos é sempre 5 vezes o do meio.
Aí a gente pode determinar o x para que aquilo ali dê 25, né? Então a gente já sabe, soma de 5 consecutivos vai dar aí um múltiplo de 5, né? A gente vai determinar qual que dá. Para a letra A gente consegue até resolver dando um exemplo. Mas para a letra B, não. Né? Isso aí é uma coisa que, às vezes, né, é outra dificuldade de professor. Né? Às vezes o aluno, ele, não dá porque eu não consegui. Né? Ele não é porque, ó, fiz vários aqui e não consegui. Então, às vezes, é difícil o aluno começar a ter essa noção de assim, não, ó, esse dá para dar um exemplo, mas esse tem que mostrar que nenhum funciona. Então, como que a gente pode mostrar que nenhum funciona? Né? A partir desse truque aqui, da soma, a soma de 4 números consecutivos, a gente pode tentar fazer x menos 1 mais x mais 1 mais x mais 2. Né? A soma de 4 inteiros consecutivos sempre vai ser uma coisa assim. Então, x menos 1 mais x mais 1 mais x mais 2. Isso aqui vai dar 4x mais 2. Então, a soma de 4 números consecutivos é sempre um número que deixa resto 2 na divisão por 4. E 4 ao quadrado deixa resto 2 na divisão por 4? Não, 4 ao quadrado deixa resto 0. Então, a gente pode concluir disso aí que o 4 não é bilegal. Fez sentido, gente? Tá fazendo sentido isso aí? Gente, eu gosto muito de pensar, né, em outras ideias, outras maneiras. Né? Daria para o aluno argumentar essa letra B sem necessariamente fazer essa coisa mais algébrica aí, né? Embora a nossa aula é de álgebra. Né? Mas daria, porque assim, a soma de 4 números consecutivos, ela vai crescendo, né, à medida que a gente vai somando. Então ele poderia ver que vai ter uma soma que dá menos do que 16 e que a próxima soma dá mais do que 16. Daí para trás todo mundo menos, daí para frente é todo mundo mais. Daria para fazer uma argumentação dessa. Tá claro? Eu gosto de comentar outras maneiras que assim, volta e meia, né, a gente não sabe qual a dúvida que vai vir, né? Não sabe o que o aluno vai vir perguntar. Eita! Uxa! Ficou doido. O negócio ficou doido. Pai, meu Deus. Saiu do lugar os negócios. Bom, perdemos o segundo pedaço aí. O PDF não ficou bom. Bom, mas vamos lá. Vamos de memória. Letra C. Na letra C, ele pedia para provar que todo número ímpar é bilegal e todo número par não é bilegal. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Gente, uma coisa que um aviso importante, né? Um warning importante aí. Eu não estou seguindo as resoluções oficiais do site da UBMAP. Né? Não sei se alguém já foi lá olhar. É legal, né? Tem as resoluções lá e é muito bom para estudar. Mas assim, eu estou mostrando aqui as ideias que eu tive e outras maneiras de pensar. Vale a pena ir lá dar uma olhada, certo? Tem umas ideias diferentes, mas aqui eu estou mostrando outras ideias. Não estou fazendo uma demonstração das ideias que tem lá. Bom, vamos lá. Como que a gente pode provar? Primeiro, a parte que eu considero mais tranquilo, né? Que é só dar um exemplo. Como que eu posso provar que todo ímpar é bilegal? Eu posso ver quanto é que é a soma de 2k mais 1 consecutivos. Se você usar aqui a ideia do 5, 2k mais 1 números consecutivos vai ser sempre uma coisa assim. X menos k mais 1, mais x. O x vai ficar bem no meio, né? Aí depois vai somar os números até x mais k. E os que você colocou com menos vão cancelar com o que você colocou com mais. Então vai ficar o quê? Só os x's. Quantos x's? 2k mais 1 x. Então se a gente colocar x igual a 2k mais 1, o resultado vai ser 2k mais 1 ao quadrado. Então beleza. Todo número ímpar vai ser bilegal. Aí veja a diferença entre você, entre aquele momento que assim, a gente só joga o exemplo e o momento que você pensa de uma forma um pouquinho mais geral, né? Essa ideia um pouquinho mais geral, ou seja, o aluno viu na letra A que o 5 dá certo. Talvez se ele visse assim, pô, ele está dizendo que todo ímpar dá certo. Será que eu não posso tentar construir o 7? Será que eu não posso tentar construir o 9?
E aí começar a entender ali que existe um padrão ali, que aqui tem um jeito espertinho de construir aqueles números. Então isso também faz parte aí desse tipo de resolução. E no caso do número par, se a gente pegar um número par 2k, se a gente for fazer a soma deles, a gente teria uma coisa tipo assim, x menos k menos 1, mais tarará, mais x, mais tarará, mais x, mais k menos 1. E ficaria um x mais k. Esse carinha aqui, ó, esse cancelaria com esse, os carinhas do meio cancelaria, esse k sobraria. Então a gente ia concluir que o nosso resultado seria 2kx mais k. A gente teria que ter 2k quadrado igual a isso aí. Só que 2k quadrado é sempre múltiplo de 2k. E esse número não é múltiplo de 2k. Ele deixa o resto k na divisão por 2k. Então a gente realmente generalizou a letra A e a letra B para poder resolver a letra C. Tudo bem? Tranquilo aí, gente? Dúvidas aqui? Tá muito acelerado? Tá de boas? Não? Tranquilo? Então tá bom. Então, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão é uma questão que caiu na OBM, nível 2 desse ano, né? Era a questão 2, né? Era a questão já média. E agora a gente vai começar a mexer aí com um pouco de álgebra com teoria dos números. Tem muito exercício aí de teoria dos números que precisa de umas manipulações algébricas já mais espertinhas, né? Então, como que é o enunciado? A gente tem o seguinte, que o MDC de A e B mais o MMC de A e B, que isso dá K vezes A mais B. Aí ele diz que K é um inteiro maior do que 1, A e B são inteiros positivos. Aí ele quer que você verifique uma desigualdade aí em relação ao K. Ele quer que você verifique se o K é maior do que a B mais 1 sobre A mais B. Deixa eu pegar a colinha para lembrar aqui. Vamos ver. Não é que o PDF ficou cortado. Ah, sim. Então, ó, é provar que A mais B é maior ou igual a 4K. É isso. Bom, é uma desigualdade com K. Vamos começar aqui mexendo com isso, com esses carinhas aqui. Aí, a parte que você precisa de teoria dos números para essa questão é o seguinte. A gente vai chamar o MDC de M. Tá? E aí, a gente pode verificar o seguinte, ó, o MDC é o máximo divisor comum. Então, ele é um divisor do A e do B. Então, a gente pode verificar que o A, ele é M vezes um outro inteiro. B é M vezes um outro inteiro. Né? Uma coisa muito importante de destacar, né? Pelo M ser o MDC, o máximo divisor comum, o A' e o B' não podem ter fatores em comum. Vamos dizer que o A' e o B' fossem ambos pares. Então, teria um fator 2 que eu podia retirar do A' e do B' e aumentar esse divisor comum. Então, já que o M é o MDC, o que sobra são dois números primos entre si. O A' e o B' são primos entre si. E se a gente escreveu desse jeito? Quem que é o MMC de A e B? O MMC de A e B é a parte comum, o M, vezes a parte que só o A tem, vezes a parte que só o B tem. Então, dá para a gente provar que o MMC de A e B vai ser M vezes A' vezes B'. Bom, agora vamos jogar essas expressões aí na nossa equação. Então, a gente vai ter que M mais M vezes
A' vezes B'. Isso é igual a K vezes M vezes A' mais M vezes B'. Certinho? Bem? Bom, o M está aparecendo em todo canto, né? Então, cancela aqui o M, aqui fica 1. Cancela o M, cancela o M. E a gente já pode também isolar o nosso K. Então, quem é o K? O K é a' B' mais 1 sobre A' mais B'. Certinho? Tudo bem? Pessoal, uma coisa aí curiosa em relação a esse exercício, né? É que, assim, depois de cancelar o MDC, o que a gente fica é com a mesma expressão, só que agora trocando, colocando o A e o B' entre si, né? Era uma coisa, um tipo de abordagem que você podia tentar, assim, deixa eu ver o caso primos entre si e depois ver se eu consigo tratar o outro caso. Porque afinal, né, o que ele quer que a gente prove que A mais B é maior ou igual a 4K. Só que o A mais B é maior ou igual a A' mais B', né? Afinal, o A é maior ou igual a A' e o B é maior ou igual a B'. Então, se a gente provar isso aqui, acaba o problema. E aí, agora eu passo o que eu disse, né? Esse problema, eu acho que ele é muito mais de álgebra do que de teoria dos números. É álgebra com números, porque a gente teve essa parte aí de MDC, MMC, chegamos nisso aí, agora é um problema de álgebra, né? Ó, a gente quer verificar, vamos dizer, A' mais B' é maior ou igual a 4K, 6 somente C, A' mais B' é maior ou igual a 4 vezes A' B' mais 1 sobre A' mais B'. Aí, fazendo mais uma manipulaçãozinha, né? Joga esse carinha para cá. A' mais B' ao quadrado tem que ser maior ou igual a 4 A' B' mais 4. Aí aparece de novo, né? Aqui em Olimpíada você começa a ver que as coisas, coisas parecidas vão aparecendo, né? À medida que você vai estudando. Ó. Aqui a gente teve um truque parecido, ó. 4 vezes um carinha, a soma ao quadrado do outro lado. Ó. Então, aqui a gente vai ter esse Si só Si aqui. Si só Si, A' menos B' ao quadrado, maior ou igual a 4. Tudo certo? Tudo bem aí, gente? Fez sentido até essa parte? Bom, o quadrado é maior ou igual a 4, se somente se o módulo da diferença é maior ou igual a 2, né? Bom, a desigualdade que a gente queria é equivalente a isso. Pô, professor, então furou, né? Então ficou faltando aí. Aí vem de novo aquela coisa de detalhe da questão. Na questão, ele fala que é para cá, essa igualdade aqui, é para K maior que 1. O K não pode ser 1. Então a gente pode verificar que essa condição aqui, quando ela não é satisfeita, o K tem que ser 1. E aí, beleza. Por exemplo, se os números são iguais, né? Porque assim, para a diferença de dois inteiros ser menor que 2, ou eles são iguais ou eles são consecutivos. Né? Ou eles são iguais ou são consecutivos. Se eles forem iguais, o MDC é x, o MMC é x, x. Vai ficar K vezes 2x igual a 2x. Então, os casos que a gente tem que tratar se a diferença dos módulos é 0, então A' é igual a B' igual a x. E o nosso K é 1. Que pelo enunciado a gente não tem que considerar esse caso, né? Já que a questão está dizendo, para K maior que 1. Tá? E se a diferença for 1, aí a gente tem o quê? Dois números consecutivos, né? Então a gente vai ter o A' igual a x e o B' igual a x mais 1. Aí vamos ver o que acontece com o K. O K
ele vai ser x mais 1 sobre x mais x mais 1. Ou seja, x² mais x mais 1 sobre 2x mais 1. Isso aqui é uma coisa... Eu acho que esse passo final aí, nesse subcaso aí dos consecutivos, talvez fosse o passo mais técnico dessa resolução aí, né? Mas aí já era reta final aí, já não valia tantos pontos essa retinha final, não. Bom, aí agora a gente vai voltar mais uma coisa de teoria dos números, né? Para existir um k inteiro, tá, que seja igual a essa fração, esse número de baixo teria que dividir o de cima, né? Aí, um múltiplo de 2x mais 1 interessante para a gente usar aqui é o 2x mais 1 ao quadrado. 2x mais 1 ao quadrado é 4x2 mais 4x mais 4, ou mais 1, né? Bom, então se a gente pegar aqui o 4k, ó, 4k ele é 4x2 mais 4x mais 4 sobre 2x mais 1. Quebrando esse 4 como 1 mais 3, fica isso aqui, ó, 2x mais 1 mais 3 sobre 2x mais 1. Fez sentido, gente? Ó, se eu pegar aqui e multiplicar por 4, né, 1 inteiro vezes 4 é inteiro, né? Então fica esse cara aqui, quebrando o produto notável, fica 2x mais 1 mais 3 sobre 2x mais 1. Quando que 2x mais 1 divide 3? Quando 2x mais 1 é 1 ou 3, né? Na verdade, o 1 nem pode ser porque o a e o b são inteiros positivos, né? Então teria que ser o 2x mais 1 igual a 3. Só que se o 2x mais 1 for 3, quem é o k? O k é 1 de novo, né? Ó, 3 mais 3 sobre 3, 4k igual a 4, k igual a 1. Então, nosso problema é verdade se só se isso. E a gente viu que quando isso não acontece é porque o k era 1, que era o caso que a gente tinha que deixar de lado. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Essa questão era um pouco mais difícil, né? Mas eu achei legal trazer ela pelo fato de ser de um OBM já desse ano, né? Uma questão já bem recente. É difícil, né? Assim, álgebra, para o pessoal aí do nível 2, principalmente, é um tema considerado já mais difícil, certo? Assim, experiências já me mostraram, deixaram bem claro que é um assunto complicadinho para o pessoal do nível 2, assim. Pessoal, a abstração de trabalhar com números que não têm um significado, não são um lado de um triângulo, não são a idade de alguém, assim, é só uma grandeza. Tipo, o A e o B são dois números inteiros lá. Isso aí, geralmente, requer um certo, digamos, preparo aí, né? Então, os alunos do nível 2 costumam ter dificuldade nessa área aí. Vamos para frente? Como eu disse, né, eu acredito muito que a Olimpíada de Matemática é muito exercício, né? Então, eu boto muita fé nisso. Então, o que eu fiz na minha apresentação foi pegar alguns problemas que eu acho legal, né? E também que podem expandir as ideias aí, né? De vocês professores e também para vocês repassarem para os alunos. Assim, muita coisa tem aquela sacada assim que porque a gente avisa, putz, é mesmo, né? Assim, o aluno é engraçado, né? Aluno, não sei se vocês já tiveram que responder essa pergunta, né? Mas assim, já várias vezes o aluno para assim, pô, mas como é que eu ia pensar nisso? Ah, não, mas como é que você ia pensar nisso? Aí eu, né? Você está estudando para pensar nisso, né? Assim, como que você ia pensar nisso, né? Você veio na atividade aqui, está fazendo problema de Olimpíada para pensar nisso, né? Então, assim, muita ideia, gente. O aluno fica dizendo, como que eu teria? Você teria porque você estudou, certo? Assim, as ideias que eu estou mostrando aqui, eu nasci sabendo? Não, eu estudei, eu fiz outros problemas, fui aprimorando as ideias, fui pegando novas ideias, aí fui construindo minhas ideias, também construindo em cima das ideias que eu já vi. Então, gente, estudar, né? Fazer exercício, é conhecer muito problema, certo? A Olimpíada de Matemática é conhecer muito problema, é fazer muito exercício. Mais do que saber muita matéria, é realmente conhecer muitos problemas, certo? Bom, vamos aqui, agora vamos sair um pouquinho das Olimpíadas Nacionais, né? Eu peguei uma questão aí do Canadá. O Canadá tem muita questão legal. E eu peguei uma um pouco antiga, né? Denunciando minha idade, né? Quando eu vi essa questão, né? Mas
Quer dizer, eu não vi quando saiu na prova, não, gente. Não daria, não. Mas, assim, foi uma questão que eu estudei que, assim, eu achei muito legal para ter novas ideias, né? Então, vamos lá. O que é que a questão 4 aí tem, né? Ele diz que alfa, beta e gama são raízes dessa equação do terceiro grau aqui. x3 menos x menos 1 igual a 0. E aí ele pede para a gente calcular quanto é 1 mais alfa sobre 1 menos alfa, mais 1 mais beta sobre 1 menos beta, mais 1 mais gama sobre 1 menos gama. Bom, primeira coisa, né? Primeira coisa que a gente vê, não é um bom caminho tentar achar o alfa, beta e o gama, certo? Achar o alfa, beta e o gama aí é complicado, pesado, né? Então, assim, achar o alfa, beta e o gama não é uma boa ideia. Mas uma coisa que é legal de fazer é o seguinte, é você observar que se eu sei as 3 raízes de uma expressão dessa, eu posso fatorar a expressão, né? x3 menos x menos 1, então é x menos alfa, vezes x menos beta, vezes x menos gama. Certinho? Né? São as 3 raízes, né? Se alfa é raiz, se a gente dividir por x menos alfa, não vai ter resto. Aí vai ter uma equação do segundo grau, a gente vai ter as 2 raízes beta e gama, dá para fatorar desse jeito. Aí a gente consegue encontrar as 3 funções simétricas aí do alfa, beta e gama que aparecem do outro lado. Por exemplo, quando que vai aparecer x quadrado desse lado? Quando aparecer x vezes menos gama, quando aparecer x vezes menos beta vezes x, e quando aparecer menos alfa vezes x. Então, o coeficiente de x quadrado é menos alfa mais beta mais gama. Só que aqui, né, x quadrado não está aparecendo. O que significa? Que alfa mais beta mais gama é 0. Fez sentido? Tranquilo? O que mais? A gente vê o coeficiente do x, ele vai aparecer quando a gente fizer os produtos de 2 em 2, né? Ó, menos alfa vezes menos beta dá alfa beta vezes x. Aí vai aparecer o alfa gama vezes x e vai aparecer o beta gama vezes x. Então, alfa beta mais beta gama mais gama alfa é igual a menos 1, que é o coeficiente do x. E, finalmente, né, o produto dos 3, menos alfa, menos beta, menos gama, é o cara que não tem o x, né, que é justamente o menos 1. Então, alfa, beta, gama, aparece aqui menos alfa, beta, gama igual a menos 1. Então, alfa, beta, gama é igual a 1. Né? Isso aí que é um assunto já bem comum de vestibular, né? Isso aí, né, esses truques com raízes aí, né? As relações de Girard, né? São bem comuns em vestibulares. Só que, gente, ó, essa aqui, principalmente essa terceira aqui, ó, a gente podia descobrir ela de um outro jeito. Que é uma coisa que, assim, eu particularmente nessa questão ainda quero mostrar. É que, assim, temos essa expressão aqui, que é a igualdade polinomial, que vai ser verdade qualquer valor de x que a gente substituir. Por exemplo, e se a gente jogasse nessa expressão aqui x igual a 0? Podia jogar x igual a 0? Podia, porque é igual para todo x. Podia jogar x igual a 0? O que é que ia ficar? Menos 1 igual a menos alfa vezes menos beta vezes menos gama. Então, alfa, beta, gama igual a 1. Outro valor que a gente pode jogar ali, 1. O que acontece se a gente jogar 1? Se a gente jogar 1, a gente vai ter 1 ao cubo menos 1 dá menos 1. É igual a 1 menos alfa, vezes 1 menos beta, vezes 1 menos gama. Fez sentido? Alguém percebeu por que esse 1 menos alfa vezes 1 menos beta vezes 1 menos gama é muito prático para a nossa questão de achar aquele valor? É o denominador. A gente vai poder achar o denominador sem grande sofrimento, certo? Gente, tem uma manipulação, certo? Tem um jeito assim mais direto de você fazer, que é simplesmente tirar o denominador comum, né? Você consegue achar o denominador de uma maneira um pouco mais menos sofrida ali. Mas assim, eu vou inclusive fazer uma outra manipulação, certo? Dá para fazer desse jeito, mas eu vou fazer inclusive uma outra manipulação. Para evitar ter que multiplicar um cara feio por esses dois aqui,
eu posso mexer com cada uma dessas frações e escrever elas assim, ó. 2 sobre 1 menos alfa menos menos 1. Né? Porque vai ficar 2 menos 1 mais alfa. Fica 1 mais alfa. No segundo eu posso fazer a mesma coisa. Ó. 2 sobre 1 menos beta menos 1. 2 sobre 1 menos gama menos 1. Então a expressão, vamos chamar isso aqui de E. Nossa expressão E, ela é igual a isso aqui, ó. 2 vezes 1 sobre 1 menos alfa, mais 1 sobre 1 menos beta, mais 1 sobre 1 menos gama, menos 3. Aí já é um pouco mais limpo, né? Você não vai ter que fazer 1 mais alfa vezes aqueles caras. Você só vai ter que fazer 1 menos beta vezes 1 menos gama vezes 1. Aí, gente, quem que vai aparecer aqui no numerador? Denominador a gente já viu, né? Menos 1. O numerador vai ser 1 menos beta vezes 1 menos gama, mais 1 menos alfa vezes 1 menos beta, menos gama, desculpa, mais 1 menos alfa vezes 1 menos beta. Então, quanto que dá esse numerador? A gente só precisa fazer a conta e depois fazer os análogos, né? Ó, é 1 menos beta menos gama, mais beta gama. Quantos 1s vão aparecer? 3. Vai aparecer 2 alfa, 2 beta e 2 gama, né? Porque tem um beta e o gama desses aqui, tem um alfa e gama no segundo, mas não importa, né? É 0. Então vai aparecer 2 vezes alfa, 2 vezes beta, 2 vezes gama, que vai dar 0. E vai aparecer a soma deles, que é menos 1. Então, como que vai ficar? Vai ficar 3, né, que são os 1s, menos 1. 2. Esse é o numerador. O denominador é menos 1, né? Então, gente, a nossa expressão aqui vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 2 sobre menos 1 menos 3. Menos 4 menos 3, menos 7. Tudo bem? Fez sentido aí, gente? Pessoal, isso aqui, né, a principal ideia que eu queria passar nesse problema era essa coisa de você substituir valores, né? Assim, a manipulação aqui, né, de você fatorar o polinômio, né? Mas essa coisa de você usar outros valores no lugar do x, isso é uma ideia legal que às vezes a gente não usa tão bem quanto possível, certo? Essa coisa de, por exemplo, de achar essa equação aqui fazendo x igual a 0, essa aqui tacando x igual a 1. Se tivesse 1 mais alfa, 1 mais beta, 1 mais gama, a gente podia tacar aqui, por exemplo, x igual a menos 1, para poder fazer aparecer esses caras 1 mais alfa, 1 mais beta, 1 mais gama. Então isso aí, né, a principal ideia de eu ter colocado esse problema era a gente comentar esse truque aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? Tá tranquilo? Então, vamos aqui agora para a próxima questão. Uma questão aí envolvendo sequências. Bom, eu vou resumir o enunciado, né? Para a gente não gastar muito tempo. Que ela tem um enunciado já mais longo. Mas assim, o próximo problema fala do seguinte. Você tem uma sequência em que cada termo, a partir do quarto, é a soma de todos os anteriores. Certo? Então, os 3 primeiros termos são lá alguns números, né? Acho que são menores que 2012, de propósito. São menores que 2012, para poder fazer sentido o enunciado. E aí, depois disso, cada termo é a soma de todos os anteriores. A partir do quarto termo. Você tem 3 termos iniciais, a partir do quarto termo, todo mundo é a soma de todos os anteriores. Aí ele quer saber em que posições pode aparecer o 2012. Bom, se os 3 primeiros números são menores que 2012, ele não pode aparecer nas 3 primeiras posições, certo? Beleza. Aí você pode pensar, pô, ele pode aparecer na 4ª posição? Pode, né? Esse seria um possível primeiro exemplo. Lembra que eu falei que na UBMAP ele já te dá os pedacinhos? E às vezes a gente tem que incentivar aí o aluno a... Não, ó, vamos lá, né? Vamos pensar aqui, será que ele pode aparecer na 4ª posição?
Aí depois, isso aqui pode aparecer na quinta posição, isso aqui pode aparecer na sexta, né? Então vamos lá, vamos começar pensando o seguinte, ó, vou fazer ele aparecer na quarta posição. Como que eu posso fazer ele aparecer na quarta posição? 1 mais 2010. Pronto, já temos um começo, né? Gente, muitos alunos, principalmente os mais novos, essa é a questão 5, né? Principalmente os mais novos, às vezes eu sinto que eles têm muita energia, assim, eles têm que estar fazendo alguma coisa. Se eu estou só pensando, parece que eu não estou fazendo nada, né? Pensar já é bem desgastante, mas a pessoa fica... Então, às vezes, essa ideia de pensar nos itens ajuda muito, tanto na sala, né, que você está resolvendo um problema muito difícil, às vezes o aluno tem que ficar pensando muito, quanto, né, com recomendação para eles fazerem prova, né? Ó, você está conseguindo andar? Então, pensa no exemplo, faz uns casinhos pequenos, né? Eu bato muito nessa tecla que é muito importante. Então, se a gente começar com 2010, lá vem o 2012, né? Então, beleza, tá? Bom, para você tentar adivinhar como que faz para o número aparecer na quinta posição, aí já é mais complicado, certo? É você, assim, antecipar assim, sem pensar direito sobre o número na quinta posição é mais complicado. Então, agora vamos criar nosso item A dessa questão, né? Estilo questão do OBMap. Uma sequência começa com os números, me deem números aí pequenos, tá? Até 10, vai. Fala o número. 7. Número. Qual é o número? 2. 5. 7, 2, 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os próximos 4 termos dessa sequência. Vamos observar aqui junto, ó. 7 mais 2 mais 5 vai dar o quê? 14, né? Então, 14. Quanto é que é 7 mais 2 mais 5 mais 14? 28, né? Beleza? 7 mais 2 mais 5 mais 14 mais 28. Aí você... Pera. Essa soma aqui eu já sei, né? Por que eu estou repetindo essa soma toda se eu já sei que a soma até aqui dá 28? E de fato, né? A soma até aqui deu 28. Mais 28 vai dar o dobro do 28, 56. Então, gente, alguns problemas de sequência, ele te dá um jeito de calcular a sequência e às vezes você escrever 2 equações consecutivas aí, tentar substituir valor, já te dá uma ideia de um jeito melhor de representar aquela sequência. Então, você tem aqui, ó, o AN, ele é A1 mais A2 mais até AN menos 1. Já o AN menos 1, ele é A1 mais A2 mais até AN menos 2. Ou seja, o número que aparece até aqui é justamente o AN menos 1. Então, gente, essa sequência, para os termos a partir do quinto, eles são o dobro do anterior. Fez sentido aí, gente? Então, tem vários problemas de sequência que, assim, a ideia é você faz umas manipulações aí, às vezes vendo os casos anteriores, às vezes escrevendo mesmo a equação. Nem todas seguem um padrão tão simples assim, que cada um é o dobro do outro, né? Às vezes a expressão é mais complicada, mas assim, essa ideia de escrever as 2 últimas equações que você usou, às vezes faz muita diferença, certo? Bom, então, gente, o que a gente sabe sobre o formato dessa sequência? Agora, escrevendo de uma maneira um pouco mais geral. Eu tenho aqui o A, o B e o C. Aí depois vem a soma deles, né? Vou chamar de S. Depois, 2S. Depois 4S. Depois 8S. E assim por diante, né? Então agora vamos voltar para a nossa pergunta. Em que posições pode aparecer o 2012? O 2012, ele só tem 2 fatores 2. Né? Ele é 4 vezes 503. Então ele não é múltiplo de 8. Todo mundo ali para frente não vai ser múltiplo de 8?
Vai ser 8, 16, 32, todo no mesmo múltiplo de 8. Então, as únicas posições em que o 2012 vai poder aparecer é a quarta, a quinta ou a sexta. Ele não vai poder aparecer depois disso aí. Fez sentido, gente? Tranquilo aí? Legal? Bom, vamos lá. Vamos resolver um desse, porque todos eles são análogos. Tá? Eu vou resolver o caso 4S. Quando que 4S é igual a 2012? Ele é igual a 2012 se o nosso S for 503. Certo? Pelo amor de Deus, né, gente? Tá sendo gravado. Será que eu dividi errado? Não, né? Não, 503 mesmo. Pensou, meu? Nossa. Eu não tenho vergonha de errar, não, né? Mas eu tento evitar, né? Bom, vamos lá. Aí, eu quero, então, resolver essa equação aqui, gente. A mais B mais C igual a 503. Quantas soluções tem isso aí, certo? Aí eu vou abrir mais um parênteses nessa equação, que é o seguinte. Tem um jeito muito esperto, certo? Mas se o aluno não soubesse o jeito esperto, não significa que ele podia simplesmente desistir, assim, não deu, vida, né? Então, assim, o jeito esperto é o seguinte, você pode imaginar 503 bolinhas enfileiradas, e entre essas bolinhas você vai colocar duas barrinhas, que vai separar até a primeira barrinha o A, entre a primeira e a segunda barrinha o B, e depois da segunda barrinha o C, certo? Então, por exemplo, né, vou fazer aqui um exemplo pequenininho para mostrar essa ideia. Eu quero resolver a equação A mais B mais C igual a 6. Quantas soluções tem para essa equação, né? A, B e C inteiros positivos. Se você, por exemplo, pensar na solução 2, 2, 2, seria assim, ó, bolinha, bolinha, barrinha, bolinha, bolinha, barrinha, bolinha, bolinha. Se você pensar na solução 4 mais 1 mais 1, seria bolinha, 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 barrinha, bolinha, barrinha. Então, seria, nesse caso aqui pequenininho, né? Seria assim, você tem 6 bolinhas, 5 espacinhos entre elas, e você vai escolher 2 para colocar a barrinha. Você faz uma bijeção entre o número de somas que dá isso e o número de maneiras de colocar as barrinhas. Então, por exemplo, quantas soluções tem para A e B, C inteiros positivos com soma 6? 5 escolhe 2, que é 5 vezes 4 sobre 2. Fez sentido? Então, 5 opções para a primeira barrinha, 4 para a segunda, se a gente trocar elas de outro lugar, vai dar a mesma coisa. Então, aqui no caso do 503, né, que é um pouco maior, né, não vou fazer 503 bolinhas, né, mas são 502 espacinhos e a gente tem que escolher 2. Então, tem 502, escolhe 2 soluções. Aí, você pode fazer a mesma coisa para os outros, né? Aí, pro 2S, daria 1006, então daria 1005, escolhe 2. E para o S daria 2012 mesmo, né? Que daria 2011, escolhe 2. Tudo bem? Agora que eu comentei, né? Isso é uma técnica. Tem alunos que já conhecem, tem alunos que não conhecem, né? Tem professores que conhecem, professores que não conhecem. Então, assim, eu acho importante a gente ver outras maneiras, quando possível, também para se mostrar para o aluno, olha, você não teve essa ideia, significa que você não consegue fazer o problema. Isso que você usou outra abordagem. Então, por exemplo, quantas maneiras tem de a gente fazer soma 503? A gente pode separar os casos separando aqui o A. Quais são os possíveis valores do A? 1, 2, 3, até 502, né? Então, vou até fazer aqui uma tabelinha. Ó, A, B, C. Se o A for 1, quantas opções a gente tem para o B e C? Pode ser 1, 501, até 501, 1. 501 soluções, né? Se o A for 2, a gente vai ter 1, 500, até 501. 500 soluções. E assim por diante, até quando o A for 501, a gente vai ter a solução 1, 1. Então, quantas somas tem
Quantas maneiras tem de somar 3 inteiros positivos para dar 503? 1 mais 2 mais 3, mais até 501. Que é 501 vezes 502 sobre 2. Pronto. Oi. Eu estava pensando aqui agora, como é que a gente faria pelas bolinhas se fossem A, B e C diferentes? Se fossem A, B e C diferentes, pelas bolinhas não daria. Não tem como, né? Não, a bolinha não prevê isso. Aí você teria... Assim, eu sugeriria você fazer tudo menos o que não interessa. Então, o que eu faria era fazer com as bolinhas tudo. Depois eu ia ver, os 3 não podem ser iguais, né? Porque a soma não pode dar... 503 não é múltiplo de 3. Aí depois eu faria o caso que o A é igual ao B e o C sendo outra coisa. E aí faria vezes 3, né? Porque tem 3 possibilidades de ter 2 números iguais. Eu faria assim. Acho que não daria para antecipar isso usando as bolinhas e barrinhas, não. Beleza? Certinho? Eu faria tudo menos o que não interessa. Bom, vamos seguindo. Tudo certinho, gente? Todo mundo entendeu a resposta? Então vai dar 502 escolhe 2, mais 1005 escolhe 2, mais do 2011 escolhe 2. Beleza? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá bom. Então vamos lá. Vamos agora para a questão 6. Né? Pessoal, a questão 6, ele diz o seguinte. Sejam P e Q inteiros, sabendo que x2 mais px mais q é positivo para todo x inteiro, prove que a equação não possui solução real. Então, a gente sabe que x2 mais px mais q é maior que 0 para todo x inteiro. Aí quer que você prove que isso não tem solução real, tá? Gente, não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas essa questão me lembra muito que tem alguns alunos que eles têm uma mania de assim, separar, sabe? Ele faz treinamento de Olimpíada, mas a matemática da Olimpíada é outra matemática. A do colégio é uma coisa e a da Olimpíada é outra. Não mistura, não, ó. Não tem, sabe? Aí ele vê, não, como é que eu vou mostrar que esse cara não tem solução real? Equação de segundo grau não tem solução real quando delta é menor que 0. Sabe? Não tem, assim, não é a matemática do colégio, é a matemática, cara. Então, volta e meia os alunos, mas pode usar isso na Olimpíada, né? Eu chego assim, não, ó, esse aí não tem solução real somente se o delta é menor que 0. Mas como assim, professor? Aí, você não viu isso no colégio, não? Eu vi, mas eu não sabia que podia usar na Olimpíada. Como assim? É matemática. Então, a gente sabe que isso não tem solução real. Sem solução. Somente se delta menor que 0. Aí vem outra coisa que a gente esbarra muito. E aí eu até falo isso assim, principalmente na época que eu comecei a trabalhar com a Olimpíada, né? Quando eu deixei de ser aluno e virei professor, que assim, a gente tem medo de tirar o delta quando não tem número. Delta, assim, com letra, delta... Não, como assim? Você vai tirar delta com letra? Não pode, né? Delta tem que ser com número. Então, a gente vai tirar o delta com P e Q. Mesmo sem conhecer o P e o Q. Sabe uma outra situação que tirar o delta com letra é legal? Para você fatorar a expressão. Não sei se vocês já foram fatorar uma expressão assim. Fatória. Aí tem uma coisa assim, x2 mais 8xy mais 7y2. Aí você, putz, como que vai fatorar isso aqui? Você pode fazer uma equação do segundo grau, considerando que o x é incógnita e o y é um parâmetro. Aí você vê quando que dá 0. Aí fica tipo assim, dá 0 quando x é igual a menos y ou quando x é igual a menos 7y. Então você fatora, tipo aquilo que a gente fez de polinômio ali. Fez sentido, gente? Então, algumas vezes, assim, fatore. Vou tirar o delta aqui, considerando que o y é uma incógnita. Aí, professor, mas como que eu vou tirar a raiz do delta? Quando dá para fatorar, o delta vai dar um quadrado perfeito bonitinho.
o delta vai dar um carinho produto notável. Tá? Então aqui, né, voltando para a nossa questão, então quem é o delta aqui? B2 menos 4AC. Então, a gente quer provar então que P2 menos 4Q é menor que zero. Tudo bem? Certinho? Beleza. Aí a gente tem essa condição aqui que para x inteiro, né, que essa coisa dá positivo. Bom, uma coisa que a gente pode observar é o seguinte, gente. Qual é o menor valor possível para isso aqui dentro do x inteiro? Certo? Aí, né, tem aqueles truquezinhos, né, que são importantes, né, principalmente vestibular. Você tem que saber manjando os Paranauê, né, tem que estar sabendo todas as formulinhas lá de x do vértice, y do vértice, não sei o quê. Mas volta e meia, né, não sei se vocês já pararam para ver, assim, ele não faz a menor ideia de onde veio aquele x do vértice, aquele y do vértice e tal. E assim, aí eu acho que na Olimpíada faz toda a diferença você entender de onde veio. Lembra aquele negócio que eu falei, né? De construir suas novas ideias? Se ele souber de onde veio, ele começa a ter ferramentas para construir suas ideias. Então aqui, essa expressão aqui, a gente pode montar aqui um quadrado perfeito aqui para a gente ver o x do vértice de maneira explícita, né? Então, ó, isso aqui é x2 mais 2 vezes x vezes p sobre 2. Né? O px a gente pode escrever desse jeito. Aí a gente pode introduzir um p quadrado sobre 4 e tirar esse p quadrado sobre 4 para não interferir na expressão. Né? Tudo bem? Fez sentido aqui? Então fica o quê? X mais p sobre 2 ao quadrado, né? O quadrado perfeito, ó. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado segundo. Mais, aliás, menos, né? Vamos colocar um mais aqui para ficar bonitinho. Então, menos p quadrado mais 4q sobre 4. É isso aí, né, gente? Ou seja, menos delta sobre 4, né? Então, x mais p sobre 2 ao quadrado mais menos delta sobre 4. Bom, isso aí é o jeito da gente deduzir, né? O x do vértice, y do vértice, pá. E aí, o que a gente pode fazer? Observe, gente, que essa expressão é igual a essa, ó. Se o p for par, menos p sobre 2 é um número inteiro. Faz sentido? Então, se o p é par, eu posso introduzir nessa expressão aqui, menos p sobre 2, e o que é que eu vou concluir? Que menos delta sobre 4 é maior do que zero. Então, delta é negativo. Fez sentido? Então, ó, se p par, então, x igual a menos p sobre 2 é inteiro, certo? E aí, substituindo esse cara na expressão, a gente vai ter menos delta sobre 4. A gente sabe que para todo inteiro é positivo. Então, para x igual a menos p sobre 2, isso é maior que zero, logo delta é menor que zero. Então, se o p for par, está resolvido. Fez sentido, gente? Tudo bem? Alguém não entendeu esse truque aí? Então, é mais uma vez aquele truque de você usar um x esperto, né? Você introduz aí um x espertinho para poder fazer a conta. Só que isso aqui claramente depende do fato do x ser par, né? Porque se o x for ímpar, se o p for par, né? Porque se o p for ímpar, você não pode fazer o x igual a menos p sobre 2, que não é inteiro. E aí? O que a gente pode fazer se o p não for par? Alguém tem alguma ideia aí? Gente, ainda assim a gente não quer minimizar isso aí. Então, se o p for ímpar, p sobre 2 não é inteiro. É verdade. A gente não consegue chegar nesse cara especificamente. Mas a gente consegue chegar pertinho, não consegue? A gente pode pegar o carinha que está à distância meio dele.
Então a gente pode pegar o menos P mais 1 sobre 2. Né? Então a gente consegue chegar pertinho dele. A gente não vai conseguir fazer a conta ser igualzinha. Muita coisa a gente vai fazendo e vai melhorando, tá? Então, vamos ver o que acontece se a gente pegar se P ímpar, o que acontece se a gente pegar esse outro número. Então, se P ímpar, vamos usar o x igual a menos P mais 1 sobre 2. E aí, gente, será que vai dar certo? O que vai ficar nessa expressão aqui quando eu pegar esse x? Vai ficar 1 meio, né? Ao quadrado vai ficar 1 quarto. Fez sentido? Então eu vou concluir que 1 quarto menos delta sobre 4 é maior que 0. Ok? Deu ruim, né? Porque a gente quer provar que o delta é positivo. Nesse caso aí, a gente só vai ter que o delta é maior é menor que 1, né? Não, ele quer que seja, não tenha raiz real. Se o delta for 0, tem raiz real. Isso. Tem alguma coisa a ver com ser inteiro. Na verdade, o que a gente vai usar é que essa expressão aqui é inteira. Tá? Mas assim, o delta, só por essa equação aí, curta e grossa, o delta poderia ser 0. E aí teria solução real. Mas, vamos ver aqui, gente, de onde que veio essa conta? Ela veio de eu substituir um x inteiro nessa expressão. Então eu sei que esse número é maior que 0, verdade. Mas, para ser um inteiro maior que 0, é pelo menos 1. Não é? Então, essa conta aqui, isso aqui, gente, é maior ou igual a 1. Aí morreu. Porque aí, se você substituir aqui, vai dar 1 menos delta maior ou igual a 4. Então, o delta vai ter que ser menor ou igual a menos 3, né? Delta menor ou igual a menos 3. Aí, delta é negativo de novo. Tudo bem? Fez sentido aqui, gente? Deu para pegar a ideia? Então, assim, o truque tinha justamente a ver com o fato de serem números inteiros. Para ser número inteiro maior que 0, tem que ser pelo menos 1, né? E aí, nesse caso ímpar aqui, dá para usar isso para dar um jeito nos números aí. Fazer os números serem realmente o que a gente precisava. Bom, e nosso último problema, estamos chegando no finalzinho da aula, eu costumo, nas minhas listas, sempre tentar trazer um problema da IMO, que eu acho legal para as pessoas não ficarem, não, tudo que é da IMO é impossível, meu Deus, não sei o quê. Gente, é difícil. Assim, tem problemas bem difíceis, mas assim, tem problemas muito legais que não tem esse grau de dificuldade todo. Por exemplo, esse nosso problema aí da IMO de 2014. Então, vamos fazer aqui rapidinho. A gente tem aqui uma sequência crescente de números inteiros, positivos, né? Inteiros positivos. E aí ele quer que você mostre que existe um único índice em que vale isso aqui. Z0 mais Z1 mais Zn sobre N. Essa expressão está entre o Zn e o Zn mais 1, menor ou igual. Então temos a sequência crescente de inteiros positivos, né? O 0 aqui é menor. Tal que isso aí acontece. Quando você bate o olho rápido, você pensa que aquele cara do meio é a média, né? Não, é a média aritmética. Não é. Porque tem N mais 1 números em cima, né? Não é a média, é quase a média aritmética, mas não é, certo? Pessoal, aí aqui, né, eu queria mostrar um raciocínio legal de resolver esse problema. Vamos desenvolvendo aqui equivalências para essa expressão. Primeiro, vamos multiplicar tudo por N. Então, eu quero que N vezes Zn perca para essa soma, que perca para N vezes N mais 1.
Agora eu vou subtrair essa expressão do meio dos dois lados. Então eu quero que n vezes en menos essa expressão toda seja menor que zero, que seja menor ou igual a próximo. Tudo bem? Fez sentido aqui? Beleza. Vocês perceberam que eu conseguiria cancelar um Zn aqui? Faz sentido, né? E isso mostra que do outro lado eu posso reescrever aquele cara de uma maneira que seja simétrica em relação ao índice. Como assim, professor? Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui menor ou igual a n mais 1 vezes n mais 1 menos a soma até Zn mais 1. Então, essa expressão aqui, o que ela tem para o n é o que essa aqui tem para o n mais 1. Então, quem são essas expressões aí? É você pegar o seu termo da sequência, multiplicar pelo índice e subtrair a soma de todo mundo até esse mesmo termo. É a mesma coisa nos dois lados. Aí a gente pode chamar essas expressões por uma nova sequência. A sequência xn. Fez sentido aí, gente? O que é essa sequência? Então, quem é essa sequência? Por exemplo, quem é o nosso... Não faz sentido o x0, né? Não, pode até ser o x0, né? Bom, pro x0, ele é 0 vezes e0 menos e0. Pro x1, ele é 1 vezes e1 menos e0 mais e1. Então, seria menos e0 de novo. Para o x2, seria 2 vezes e2 menos e0 mais e1 mais e2. E assim por diante. Eu posso construir essa sequência, não posso? É uma sequência auxiliar. E aí o problema está dizendo assim, ó, para essa sequência auxiliar, eu preciso mostrar que existe um termo que é menor que zero e o próximo é maior ou igual a zero. O que a gente sabe sobre essa sequência? O primeiro termo dela é negativo, ó, porque os termos dados são positivos. Então, o x1 é um cara negativo. E o que a gente pode afirmar sobre os termos seguintes? Que essa sequência ela é crescente. Essa sequência ela é crescente. Ó. Se a gente pegar xn mais 1 menos o xn, se a gente usar essa expressão aqui, ó, o xn mais 1 é esse cara, mas também é esse cara. Justamente por aquele truque de somar e subtrair. Então, xn menos xn mais 1 é igual a n vezes n mais 1 menos en, que é positivo. Na verdade, é sempre maior ou igual a 1, né? Melhor a gente colocar que é maior ou igual a 1 para a gente não ter perigo de convergir sem crescer, né? Então, deixa eu traduzir o que a gente fez, certo? Tem lá a nossa expressão que a gente quer. Se somente se essa nossa nova sequência tiver um último termo negativo e o próximo maior ou igual a zero. Mas a sequência começa com números negativos, é de números inteiros, crescente. Então, alguma hora, ela vai ter que pular o zero, já que ela é crescente. Então, pronto. Está acabada a questão. Belezinha? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, é o tipo de coisa que vale a pena de revisitar também, né, por conta própria e dar uma olhada de novo. Mas, assim, os passos para resolver essa questão estão todos aqui, né? O grande truque é realmente você considerar essa outra sequência aqui, espertinha, e ver que ela começa negativa e é crescente. Então, uma hora ela vai ter que pular o zero, né? E depois que ela pular o zero, ele fala, é único. Depois que ele pular o zero, ela continua crescente, né? Então ela vai pular o zero só uma vez.
Então, a partir daí, vai ser todo mundo positivo. Bom, gente, então é isso que eu queria mostrar. Muito obrigado pela atenção aí. Valeu. Obrigado.